Boa noite, meus irmãos. Dando continuidade aos encontros semanais, após o texto da Isabel, que ela acabou de fazer, onde ela disse que a verdadeira pureza está dentro e não fora, nós vamos falar exatamente sobre esse assunto. Nós já íamos falar sobre esse assunto. E como eu não acredito em coincidências, ela citou o assunto e eu vou alongar esse assunto sobre isso, sobre a verdadeira pureza, né? Que ela está no interior e não no exterior, em continuação. Vamos então, antes disso, fazer uma oração ao nosso Pai Celestial, para que Ele possa derramar sobre todos nós a sua luz de amor, de bondade, de misericórdia. Que, através do estudo do Evangelho a que seremos levados essa noite, possamos ter a lucidez em descobrir que o verdadeiro tesouro se encontra dentro dos nossos corações e em muitos de nós ainda necessita ser descoberto, ser trabalhado, ser lapidado. Que o nosso Mestre Jesus possa nos ensinar, nos guiar, nos mostrar, continuar mostrando os melhores caminhos para o trabalho que ainda há de ser realizado em nossos corações. Que assim seja. Pedimos à nossa irmã Lúcia, mentora da nossa casa, permissão para falar em nome do Núcleo de Fraternidade Espírita Irmã Lúcia, onde possamos abraçar a todos um convite fraterno, solidário, de amor ao próximo e a nós mesmos. Que assim seja. Então, a Isabel, no terço, ela falou sobre o interior, né? O interior que se renova, e que é nisso que ela acredita, e é nisso que Jesus também acreditava. No sábado, não, no domingo, né? Eu fui fazer o Evangelho no Lar, às 8 horas, e saiu, né? Para mim, a verdadeira pureza, mãos não lavadas. Nessa época que nós estamos do coronavírus, né? Desse vírus, a primeira ideia é das mãos lavadas, né? E nós vamos fazer a leitura do Evangelho que nós temos aqui e vamos comentar um pouco sobre isso, né? Em pouco tempo. Esse vídeo é gravado para o YouTube, então nós não podemos demorar muito senão não conseguimos baixar. Então os escribas e os fariseus tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos? Pois eles não lavam as mãos quando tomam suas refeições. Mas Jesus lhes respondeu: por que vós mesmos violais o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Pois Deus fez esse mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe. E este outro, que aquele que disser palavra injuriosa a seu pai ou sua mãe seja punido de morte. Mas vós outros vos dizeis: todo aquele que tiver dito ao seu pai ou à sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é útil, satisfaz a lei, ainda que depois disso não honre nem assista seu pai e sua mãe. Assim, tornastes inútil o mandamento de Deus por vossa tradição. Hipócritas, Isaías bem profetizou de vós quando disse: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E é em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo,
ele lhe disse: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que enlameia o homem, mas o que sai da boca do homem. O que sai da boca do homem, o que sai da boca é parte do coração, e é o que torna o homem impuro, porque é do coração que partem seus maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias, as maledicências. Estão aí as coisas que tornam o homem impuro, mas comer sem ter lavado as mãos não é o que torna um homem impuro. Então seus discípulos, aproximando-se dele, disseram: sabeis que os fariseus, tendo ouvido o que acabais de dizer, disso se escandalizaram? Mas ele lhes respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro cego, ambos caem no fosso. Mateus capítulo 15, versículos 1 a 20. E tem também essa passagem aqui de São Lucas. Enquanto ele falava, um fariseu lhe pediu que jantasse em sua casa. E Jesus, para lá dirigindo-se, colocou-se à mesa. O fariseu, começou a dizer para si mesmo: por que não lavou as mãos antes de jantar? Mas o Senhor lhe disse: vós outros, fariseus, tendes grandes cuidados em limpar o exterior do copo e do prato, mas o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e iniquidades. Insensatos que sois. Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Lucas capítulo 11, versículos 37 a 40. É preciso uma observação, que esse lavar as mãos, na época de Jesus, não era feito como higienização. Eu li alguns irmãos teólogos, e eles disseram que aquele ritual de lavar as mãos era um ritual, e não uma prática de higiene. Acredito que na Santa Ceia, Jesus foi comer, distribuir o pão. Se ele tivesse, por exemplo, com as mãos sujas, ele lavaria as mãos por a mão estar suja. Mas não era um rito de lavar as mãos para higiene, era um ritual para se iniciar qualquer tipo de refeição. Estivesse onde estivesse, banho tomado ou não, antes disso você tinha que lavar a mão, e conforme Levítico, capítulo 11 e vários outros capítulos, eles tinham aquelas leis. Depois os sábios se juntavam e opinavam por cada lei. Jesus citou a lei do honrar pai e mãe, que você tem que honrar pai e mãe. A ideia principal seria na velhice, quando chegasse a velhice, para eles não ficarem desamparados. E eles, nessa tradição dos antigos, alguém propôs dos antigos mas se tudo que você teria que dar ao seu pai e à sua mãe para cuidar deles fosse destinado a Deus, eles não precisavam destinar aos pais e às mães. Eles destinavam a Deus. Então, chegavam alguns e falavam assim: esse dinheiro que eu tenho é para destinar a Deus. Então, ele não precisava dar o dinheiro para o pai e para a mãe. Então, Jesus disse: da mesma forma como vocês mandam eu lavar as mãos, por um ritual que não serve de nada, a mesma coisa eu falo para vocês, que vocês não praticam, ainda não honram o pai e a mãe, e ainda deixam desamparados. Vocês são hipócritas. Isso quer dizer o quê? Que Jesus, ele dava uma ideia, e sempre deixava bem claro que ele tinha verdadeiro horror, se eu posso dizer essa palavra, a hipocrisia. E ele deixava bem claro que a hipocrisia ele mostrava para todo mundo, vocês são hipócritas, lembrando da lavagem das mãos como ritual, nós temos também Pilatos lavando as mãos, Pilatos não lavou a mão para higienizar as mãos. Pilatos lavou a mão para demonstrar que ele
estava isento, né? Ele isentou-se de dar a sua opinião como representante de Roma ali naquela situação, e que ele poderia, né? Eles poderiam fazer o que quisesse, porque ele já tinha feito o que podia fazer, né? O que podia ser feito. Então, lavar as mãos era comum, né? Sempre foi comum. Quando Moisés, já lá no Êxodo, né? Ele ritua várias situações para que aquele povo que estava atravessando o deserto, ele se mantivesse vivo, né? Principalmente num grande período de tempo, que foi a travessia do deserto. E hoje, né, nós podemos dizer também, né, que hoje, não, e naquele tempo, né, esse capítulo da verdadeira pureza, mãos não lavadas, ela se encontra no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, aquele capítulo que fala dos bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Todo o capítulo, ele marca a ideia de Jesus, né? Jesus se preocupava bastante em falar sobre recipientes, formas, né? Aparências, né? Então, uma dos recipientes que ele usou como exemplo, nós podemos falar sobre o odre, né? Odre é o recipiente que ocupava vinho, né? Naquele tempo, você punha o vinho no odre, né? Então, o que Jesus falou? Vinho novo não pode ser colocado em odre velho, né? Por quê? Porque o vinho vai fermentar e se o odre for velho, ele pode estourar e perder o vinho. Isso quer dizer o quê? Que se por acaso nós estamos recebendo ensinamentos novos, ensinamentos novos para espíritos velhos, né, não batem. Você tem que renovar o espírito para receber ensinamentos novos. Da mesma forma, não se pode pôr remendo novo em calça velha, né? Então você tem que trocar de calça e colocar uma calça nova, para que o remendo confira e bata, né? Jesus, ele além dos recipientes da forma, né, das aparências também ele falava, né? Os fariseus e os saduceus, eles se assemelham a túmulos, né, caiados de branco por fora, cheios de podridão por dentro. Cuidado com aqueles que parecem com ovelhas e na verdade são lobos, né? Aparências, formas, recipientes. Jesus, ele se preocupava muito em mostrar às pessoas que a verdadeira reforma, ela não está no exterior, ela está no interior. E o Evangelho, ele é lotado, vamos dizer assim, de referências quanto à mudança da forma real interior, como a Isabel até falou, da forma exterior, né? Nós temos um ensinamento enorme, né, de Jesus, que fala: não se pode ver o reino de Deus com aparências exteriores. Então, novamente, Jesus toca nas aparências, né? Como que nós podemos aparentar uma coisa? Porque nós fomos educados na sociedade moderna, né, a nos portar de alguma forma. Não pense que os fariseus, os saduceus, os escribas, os religiosos de várias épocas também não foram e não receberam essa educação de se portar frente aos outros, né, de uma forma. Então, a verdadeira realidade, nesse caso, é que muitas vezes a gente aparenta uma coisa para a sociedade e, na verdade, a gente não é aquilo que
nós aparentamos ser. Então, quando nós temos o fechamento desse ensinamento, né, nós podemos dizer que, na verdade, foi o que Jesus disse, né, não é o que entra na boca do homem que torna o homem impuro. Ele fechou o evangelho assim. É o que sai da boca do homem, é o que torna o homem impuro, porque vem do coração. E o que vem do coração, ele diz literalmente, né? Ele fala com todas as letras, porque do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. E elas são feitas, muitas vezes, atrás, hoje, modernamente falando, de um computador, atrás de uma fofoca, atrás de uma conversa entre quatro paredes baixinha para ninguém ouvir, né? São urdidos grandes planos e vinganças e que, na verdade, demonstram que, apesar do nome que nós nos damos de religiosos, né, apesar do nome que nós nos damos de cristãos, apesar do nome que nós queremos ter de pessoas boas, né, a gente só vai alcançar a condição de verdadeira pureza quando nossas atitudes exteriores se equivalerem àquele homem bom das nossas atitudes interiores. Porque enquanto houver discrepância, e há uma certa lógica nisso, porque é o seguinte, isso já está aí na minha cabeça de agora, né? Eu sou uma pessoa de coração impuro, né? Eu, como coração impuro, tenho um ensinamento de Emmanuel que diz: como pode alguém imperfeito fazer coisas perfeitas? Não tem jeito. Um homem imperfeito faz coisas imperfeitas. Um homem perfeito fará coisas perfeitas. Então, vamos continuar. Como que eu, sendo impuro, conseguirei mostrar para as pessoas que sou puro? Eu posso fazer isso por algum tempo, né? Eu posso fazer isso em algumas situações. Mas nada há oculto, segundo o Evangelho, que não haja de ser revelado. E se não for revelado neste momento em que estou encarnado, o será quando eu desencarnar. Porque um dia aparecerá o verdadeiro eu. E esse verdadeiro eu, ele vai aparecer na forma real que ele tem, né? Não adiantou eu passar uma vida inteira demonstrando ser uma pessoa boa por fora, se, na verdade, por dentro eu não sou uma pessoa boa, né? Eu vou me enchendo de conhecimentos, eu vou colhendo conhecimentos, mas eu não tenho condições de praticar esse conhecimento, porque o conhecimento, principalmente da lei de Deus, dos ensinamentos do Evangelho, me pedem para que eu seja um homem de bem, para que eu seja um homem que seja de Deus. E eu não consigo ser de Deus. Eu ainda sou vacilante nos meus passos. E a espiritualidade superior, ela é muito tranquila em esperar os meus passos, né, lentamente.
passo a passo, né? Essa semana, essa encarnação eu aprendo algo, na próxima encarnação eu aprendo algo. E assim, passo a passo, eu vou adquirindo a pureza de coração. Eles não nos forçam, mas eles dão a nós, né, uma ideia da necessidade dessa mudança interior. Nós que estamos rodeados hoje de espiritismo por todos os lados, achamos que somente no espiritismo nós vamos colher esse tipo de ensinamento. Não. Nós temos o ensinamento do bem, do amor, circulando pela humanidade inteira, em todas as religiões. Na verdade, é o homem que precisa se renovar, é o recipiente. Eu até fiz essa pergunta, né? Por exemplo, vamos imaginar se você tivesse que tomar um copo d'água, né? E te oferecessem 2 copos. Um deles é um copo que está extremamente sujo por dentro, ou sujo por dentro, vamos dizer assim, mas branquinho, límpido por fora, perfeito por fora, mas sujo por dentro. E te oferecessem outro copo que tivesse sujo por fora, mas por dentro fosse limpo, puro, né, claro. Qual que nós optaríamos tomar? Para mim, a minha lógica é: aquele que está limpo por dentro oferecerá a água que eu precisaria tomar para não ser infectado pela sujeira. Porque quando você tem algo que é sujo, se você tiver um copo sujo numa água limpa, a água limpa vai ficar infectada pelo sujo. Então é esse. Muitas vezes nós temos o conhecimento, mas esse conhecimento se perde na nossa aspereza, nas nossas maldades, nas nossas maledicências. Apesar de que eu sei que eu preciso perdoar, apesar que eu sei que eu não posso odiar, apesar que eu preciso controlar o meu nível de pensamento e palavras, eu não consigo ainda, porque eu ainda estou muito necessitado dessa mudança interior. Porque a mudança exterior eu já tenho, eu já fui moldado, eu já fui forjado na minha vida a ser uma pessoa que eles esperam de mim um certo tipo de trato social. Mas eles não esperam mais de mim somente o trato social. Eles esperam de mim que eu tenha, além do trato social, trato espiritual, que é através da verdadeira pureza. Como pode alguém querer ver Deus se ele não consegue nem ver o próximo? Porque tem o último ensinamento do Evangelho que fala assim: como pode alguém dizer que me ama se não ama o seu próximo? Como pode alguém dizer que me ama aquele que ele não vê e não ama aquele a quem ele vê, que é o seu próximo? Isso tem alguma coisa errada nessa fórmula. E é isso que eu vim aqui trazer para vocês no Evangelho. Eu venho, através do meu Pai, trazer para vocês, para que vocês mudem não o exterior, mas tenham a ideia de que o que precisa ser mudado é o seu interior. E é isso que, complementando o texto da Isabel, né? Eu até peço desculpas por ter entrado no meio do texto, porque eu não consegui localizar a sala de jeito nenhum. Eu tive que girar, eu estou tendo muita confusão de achar a sala do texto. Mas quando eu entrei, já estava quase, assim,
nas últimas do texto, e eu peço desculpas, mas a Isabel e a todos por ter participado do texto pelas metades, mas eu pude olhar o que a Isabel estava dizendo no final, de muita importância, de trazer a vocês a necessidade desse momento em que nós somos chamados a refletir e mudar o nosso interior. Né? É uma casa que precisa de reformas interiores, porque a reforma exterior nós já estamos fazendo há muito tempo, e ela só já não basta para alcançarmos e vermos o reino de Deus, porque a verdadeira, como é que fala? Não se pode ver o reino de Deus somente com atitudes exteriores. Tá bom, meus irmãos? Uma boa noite para vocês, que fiquem com Deus, que o nosso Pai Celestial possa abençoar toda essa semana, dar-nos a segurança de, se necessitarmos circular por Belo Horizonte, por onde nós estivermos, fora de Belo Horizonte, que seja abençoados pelo Pai Celestial, que Ele nos guie e nos mostre os melhores caminhos no contato com o próximo e conosco mesmo, com os nossos familiares, com os nossos amigos e aquelas pessoas que conosco têm um relacionamento. Que essa luz do nosso Pai possa estar sempre iluminando os nossos corações. Que assim seja. Uma boa noite. Fiquem com Deus. Até a próxima. Com licença, eu vou desligar.